Mas e a sociedade feudal, Christian? Como é que ela funcionava? Como ela era? Né? Isso que a gente vai abordar agora nessa segunda parte, falando sobre a Idade Média. Então, o que acontece? A sociedade medieval, conforme eu já disse para vocês, ao contrário do que foi a sociedade nos tempos da Antiguidade, ela vai ser um modelo de sociedade estritamente o quê? Rural. Por quê? Eu não falei para vocês que quando o Império Romano acaba no ano de 476, as pessoas que viviam dentro desse império começam a migrar para os campos? Então você vai ter um processo de êxodo urbano. A partir do momento em que você tem esse êxodo urbano, automaticamente essas pessoas vão começar a se organizar socialmente nas áreas rurais. E vai ser a partir disso que a gente vai ter o surgimento daquela figura que comumente conhecemos como o senhor feudal. Quem que era esse cara, Christian? O senhor feudal. O senhor feudal vai ser um indivíduo que ele tem uma determinada porção de terras, coloquei aqui uma estrutura de um feudo. Daí o que vai acontecer? Ele vai começar a aceitar trabalhadores rurais para poder trabalhar naquelas terras. Se a gente fosse trazer para os dias de hoje, né, fazendo uma comparação analógica, seria a mesma coisa de eu ter uma fazenda e eu trazer trabalhadores rurais para trabalharem nessa fazenda. Mas qual que seria a diferença de hoje para esse período do passado? Hoje eu contrataria essas pessoas através do quê? De um salário mensal. Então eu pagaria um valor X mensal para esses trabalhadores trabalharem para mim dentro das minhas terras. Nessa época aqui, dinheiro, conforme a gente conhece hoje, moeda, ele era escasso. Daí o que acontecia? As pessoas geralmente trabalhavam através do escambo, ou seja, da troca de mercadorias. Por exemplo, eu produzo batata, você produz cenoura. Você me dá tantas batatas e eu te dou tantas cenouras. Assim a gente tem os dois produtos. Isso seria uma forma de troca, né, de comercialização nessa época, já que o dinheiro, conforme eu disse, é algo escasso. E você vai ter também esse modelo que era muito utilizado pelos donos de feudo, que era o trabalho em troca de moradia e comida. Então, por exemplo, suponhamos que eu era um camponês com uma família, né, eu tinha lá uma esposa e 5 filhos. E eu precisava sustentar essas pessoas. Daí eu chegava nesse feudo e oferecia a minha mão de obra, da minha esposa e dos meus filhos para trabalhar dentro dessas terras aqui do senhor feudal. Então o que acontecia? O dono dessas terras ia me dar um alojamento para mim morar com a minha família e sementes para me plantar dentro das terras dele. Eu ia cultivar essas sementes, né, ia tomar conta dessa plantação e quando ela estivesse pronta, né, quando ela começasse a dar frutos, uma parte do que eu produzi vai para o dono da terra, para o senhor do feudo, e a outra parte vai para o meu sustento. É evidente que dentro dessas terras aqui vão ter várias famílias, cada uma planta um gênero diferente. Eu planto milho, a outra família planta batata, cenoura, e aí o que acontece? Essas famílias entre si promovem esse escambo, ou seja, trocam esses produtos para que todos eles o quê? Tenham variados tipos de alimentos na mesa, ok? Então o que acontece? Nessa época você não tem o trabalho em troca de dinheiro, você tem o trabalho em troca de quê? De comida e alojamento. A maioria desses camponeses, praticamente todos eles que vão se sujeitar ao trabalho nas terras do senhor feudal, estão vinculadas à terra, justamente por conta desse modelo de trabalho que eu falei. Eles produzem naquela terra que não lhes pertence a esse cara aqui, uma parte do que eles produzem vai para esse cara e a outra parte faz o quê? A outra parte ele usa para o seu consumo próprio, ok?
E outra coisa que a gente fala também quando analisa a sociedade feudal é a questão da chamada sociedade estratificada. Christian, que palavrão é esse? Já vou explicar. Sociedade estratificada é aquele modelo de sociedade onde você não tem mobilidade social. O que seria mobilidade social? Vamos dar um exemplo. Hoje, século 21, 2020, você pode nascer pobre, né? Você pode vir de uma família humilde, mas você, através dos seus estudos, através do seu trabalho, você tem condições o quê? De melhorar de vida. Você pode até, em alguns casos, vir a enriquecer. Então, o que acontece? Você pode nascer pobre, mas você tem mobilidade de sair daquela pobreza e ir para um nível de vida melhor. Né? Por exemplo, você pode nascer aqui na base da pirâmide, mas ao longo da sua vida você pode chegar ao topo, você pode se tornar integrante da elite. Né? Por quê? Porque você acumulou riquezas ao longo da sua vida. Isso é uma característica da sociedade que tem mobilidade social. No caso da sociedade medieval, isso não existia. Uma vez que você nascesse servo, você estava fadado a ser servo para o resto dos seus dias. Por isso que a gente fala que ela é uma sociedade o quê? Estratificada, ou seja, não tem condições de um indivíduo nascer pobre e ficar rico num determinado momento de sua vida. Uma vez servo, sempre servo. Uma vez nobre, sempre nobre. Ou seja, você não tem o quê? Essa mobilidade entre as classes sociais. E quais eram as classes sociais que existiam nesse período da Idade Média? O clero, representado aí pela Igreja Católica, que eram responsáveis pela oração, aquelas pessoas que oravam. A nobreza, que era aquela elite, principalmente donos desses territórios aqui, dos feudos, que eram responsáveis pelas guerras de conquista de mais territórios. E por último, aqui na base da pirâmide, e evidentemente em maior número, os servos, que eram aqueles indivíduos que o quê? Que trabalhavam nessas terras. Então, a sociedade medieval era basicamente isso daqui. Lembrando que, como eu falei para vocês, por ser uma sociedade estratificada, ela não tinha o quê? Mobilidade social. É essa mobilidade social que nós temos hoje. Você pode nascer pobre, você pode vir de uma família humilde, mas através do seu trabalho você pode um dia ter uma condição de vida melhor que a que os seus pais tiveram. Nessa época aqui não. Se você nascesse filho de servo, você estava fadado a ser servo que nem o seu pai e a sua mãe, camponês. Beleza? Bom, acompanhem comigo aí na apostila, que ele está dizendo o seguinte, na página 14. Mas e a sociedade medieval? Como era? Você já viu algum filme cuja história se passa nesse período? Geralmente esses filmes mostram castelos guardados por uma muralha, cavaleiros com armaduras, lanças e escudos. Não raro aparecem princesas encasteladas, mas também camponeses muito pobres. É sobre a sociedade desse período, muito retratado em filmes e livros, que vamos tratar aqui. A partir do século V, a Europa Ocidental sofreu profundas transformações que fizeram com que a maioria das regiões tivessem seu comércio enfraquecido e a economia fosse ruralizada, ou seja, passasse a se basear nas atividades rurais agrícolas. Foi aquilo que eu falei para vocês. Quando o Império Romano, em 476, o Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, cai, é invadido pelos povos bárbaros, o que vai acontecer? Aquela população que fazia parte do Império, ela vai se dispersar para os campos. Por isso que vai causar o quê? Um êxodo urbano, ou seja, a saída daquele homem, daquela mulher, dos grandes centros urbanos da antiguidade, migrando para os campos, para as áreas rurais. Daí o que acontece? Com isso, aquela sociedade que antes era uma sociedade urbana vai se tornar uma sociedade rural, uma sociedade agrícola.
Daí é o que ele continua falando aí, ó. Por isso, a Idade Média é muito associada ao feudalismo, ou seja, um sistema de organização social que girava em torno do feudo, ou seja, da posse da terra. Nesse sistema, ou seja, no sistema feudal, a posse da terra é que determinava o poder, ou seja, os poderosos eram os proprietários de terras, os senhores feudais. Vamos conhecer melhor as pessoas que compunham essa organização feudal durante a Idade Média. Então, outra característica que é importante a gente estar destacando é que o quê? Hoje, no século XXI, tem valor na sociedade quem tem o quê? Quem tem grana, quem tem dinheiro. O que manda na nossa sociedade hoje é o dinheiro. Quanto mais você tem, melhor para você. No caso dessa sociedade lá do século V até o século XV, o que vai mandar não é o dinheiro. Até porque nessa época dinheiro era escasso. Já existiam sim moedas de ouro, moedas de prata, só que era extremamente escasso. Então o que vai mandar nesse período aqui era o quê? Era a terra. Quanto maior o número de porções de terra que esse senhor feudal conquistasse para si, melhor para ele. Mais status dentro daquela sociedade ele ia ter, ok? Daí ele continua. Basicamente, a sociedade medieval era dividida em 3 grupos sociais ou ordens representados na pirâmide. Então a gente vai ter ali o clero, que eram aqueles que oravam, os nobres, guerreiros, que eram os que guerreavam, e também os servos, que eram aqueles que trabalhavam, né? E aqui em cima, alguns historiadores colocam ele aqui, outros colocam ele junto com a nobreza, a gente vai ter o senhor feudal, que, conforme eu disse para vocês, era o dono dessas porções de terra, conforme vocês podem ver aí na pirâmide da página 15 do material de vocês, beleza? Quem era o clero, Christian? Eram os membros da Igreja Católica que naquele período tinham um enorme poder. Papas, bispos, cardeais, padres, esses faziam parte do clero. É importante a gente destacar aqui uma coisa que não fala-se na apostila, mas o clero ele tem uma subdivisão interna, que seria o alto clero e o baixo clero. Christian, o que é o alto clero e o baixo clero? O alto clero são aqueles cargos mais altos dentro da Igreja Católica. Até porque a Igreja, como uma instituição religiosa, ela tem o quê? Ela tem uma hierarquia. Então você tem lá desde os padres, os seminaristas, que estão aqui na base da pirâmide religiosa, até o topo da pirâmide, que é quem? O Papa, atualmente o Papa Francisco. Então o que acontece? O alto clero é composto por aqueles cargos mais altos da Igreja. Bispos, arcebispos, cardeais, ou seja, aqueles cargos mais próximos do poder, mais próximos do Papa. E evidentemente que quem assumia esses cargos eram integrantes do quê? Da nobreza. E o baixo clero, Christian? O baixo clero era aquele pessoal que trabalhava para a igreja, mas que estava ali no contato diário com quem? Com o povão, com a baixa ralé. Quem era esse baixo clero? Os freis, as freiras, os monges, os padres, ou seja, aquelas pessoas que estavam ali no dia a dia, no tete-a-tete com o povão. Então a gente, dentro da estrutura do clero, a gente tem essa subdivisão. O alto clero, que era os cargos mais altos da igreja, ocupado por integrantes da nobreza, que tinham a vocação religiosa, e o baixo clero, que eram os integrantes mais humildes da igreja, que podia ser ocupado por integrantes, inclusive aqui, dos servos. Né? Ou seja, suponhamos que um dos meus filhos tivesse vocação para ser padre, para trabalhar dentro da igreja. Ele iria para o seminário, e daí o que acontecia? Futuramente ele poderia se tornar um frei, um monge, um
um padre, mas jamais o meu filho, sendo eu servo, poderia alcançar o quê? O alto clero, se tornar um arcebispo da igreja, ou então um bispo, um cardeal. Não, ele estaria sempre o quê? Naquela parte mais baixa ali do clero, beleza? Continuando, a nobreza. A nobreza era composta por reis, duques, marqueses, condes, viscondes, barões, etc. A principal atividade da nobreza era a guerra. Geralmente eram os nobres que eram donos de feudos. Daí o que acontecia? Nessa época a gente está falando de uma Europa que está completamente o quê? Dividida. Você não tem mais aquela união do Império Romano. Então você vai ter conflitos constantes entre pessoas dentro do território europeu, entre nobres, por conta de domínio de posse de terra. Daí, quem que vão ser as pessoas que vão para essas guerras? Os integrantes da nobreza, conforme ele está falando aí para você. E por último, os servos, que eram quem? Os camponeses que trabalhavam nas terras dos senhores feudais, ou seja, no feudo. Em troca de usar a terra do senhor, o servo era obrigado a prestar serviços e pagar uma série de tributos. Entre esses tributos estão, por exemplo, a corveia, que era a obrigação de prestar serviço nas terras do senhor. O que era isso, Christian, corveia? Suponhamos que essa parte aqui do feudo, das terras do feudo, fosse de uso exclusivo do senhor feudal. Então, durante um determinado dia da semana, eu, que morava nesse feudo, tinha que trabalhar nessas terras aqui. Só que o que acontece? Tudo que era produzido aqui nessa pequena porção que eu estou desenhando, não era para o meu consumo próprio, era para o consumo único e exclusivo de quem? Do dono do feudo, do senhor feudal. Então, eu trabalhava nessas terras os 5 dias da semana e um dia da semana eu separava para poder trabalhar nas terras do senhor feudal. Tudo que era produzido aqui era de consumo exclusivo dele. Os servos não tinham direito. Os servos só podiam utilizar o que fosse plantado aqui, ok? Assim funcionava a corveia. Tínhamos também a talha. O que era a talha? O servo deveria entregar ao senhor uma porcentagem de sua produção. Foi aquilo que eu falei para vocês. Minha família veio morar aqui. Então eu comecei a produzir nessas terras. Tudo que eu produzo aqui, uma parte vai para quem? Para o dono da terra, que é o senhor feudal. A outra parte vai ser destinada ao meu consumo próprio. Beleza? Vamos ter também a banalidade, que era o quê? O pagamento pela utilização de instrumentos e utensílios do senhor, como por exemplo um moinho ou forno. Por exemplo, suponhamos que eu produzo milho, e aí eu preciso fazer fubá. Só que eu não tenho como utilizar um moinho, eu não tenho um moinho. Então eu precisava utilizar o moinho do senhor feudal. Ele deixava eu usar esse moinho de graça? Não. Eu ia usar o moinho e uma parte do que eu ia produzir ali daquele milho triturado, que ia se tornar o fubá, ia para esse senhor feudal. Então vocês percebem o quê? Que tudo dentro dessa sociedade era milimetricamente o quê? Taxado com o serviço ou então com algum tipo de produção. Ok? Continuando. Assim, dessa forma, é importante a gente destacar que nesse período a sociedade era extremamente estratificada, ou seja, não havia mobilidade social. Dessa forma, o que determinava que cada grupo social pertencia era o seu nascimento. Assim, era praticamente impossível um camponês que nascesse aqui na base da pirâmide vir a se tornar um nobre. Da mesma forma que um nobre que nascesse aqui no meio da pirâmide jamais deixaria de se tornar nobre para virar camponês. Ou seja, é uma sociedade rígida, uma sociedade completamente estratificada. Você nasceu pobre, você está fadado à pobreza. Você nasceu rico, você está fadado à riqueza. Não há o quê? Possibilidade de crescimento nem de decrescimento. Certo? Continuando. A nobreza
e o clero eram os grandes proprietários de terras na Idade Média. Portanto, eram senhores feudais. A relação estabelecida entre os senhores feudais e os servos era denominada de relação de sucerania e vassalagem. O que era isso? O sucerano era o senhor feudal, que entregava o feudo a um vassalo em troca de juramento e fidelidade. O vassalo era um nobre que recebia o feudo de seu sucerano e jurava a ele fidelidade e proteção. O rei geralmente era o sucerano com mais poderes na Idade Média, sendo que seus vassalos eram principalmente senhores feudais e cavaleiros. Resumindo, em troca de fidelidade e lealdade ao seu sucerano, os vassalos recebiam benefícios como feudo. O mais comum era que os vassalos demonstrassem fidelidade ao seu sucerano, atuando militarmente em guerras promovidas por estes. Christian, eu não entendi absolutamente nada dessa parte. Vou lhe explicar. Imagine que eu era um nobre, estou aqui no meio da pirâmide, e eu guerriei e conquistei muitos feudos como esse aqui. Então eu tenho várias porções de terras como essa daqui. Só que eu não tenho pessoas da minha família para poder administrar esses feudos. Daí eu vou chamar outros nobres de minha confiança para tomar conta dessas outras porções de terra que eu tenho. Esses nobres que eu estou chamando para administrar, ou seja, para se tornarem senhores feudais, assim como eu, nessas terras que eu tenho excedente, que eu tenho sobrando, eles vão ser chamados de quê? De vassalos. E eu, que sou dono de tudo, sou sucerano deles. Então, o que acontece? Essa relação de sucerania e vassalagem, ela se dá de nobre para nobre. Eu, que sou um nobre que tenho muitas porções de terra, estou compartilhando em troca de lealdade com um nobre que não tem terras uma parte das minhas. Daí eu chamei um nobre de minha confiança para tomar conta de um dos feudos que eu tenho. Esse nobre vai se tornar o quê? O meu vassalo. Daí é o que ele está falando aí, ó. O mais comum era que os vassalos demonstrassem fidelidade ao seu sucerano, atuando militarmente em guerras. Então, quando eu entrava em algum conflito armado, até mesmo para conquistar novas terras, esse vassalo é que atuava na linha de frente como militar meu. Ou seja, eu dava para ele um feudo, uma porção de terras para ele tomar conta, e em troca ele me dava a lealdade dele. Basicamente é isso a relação de sucerania e vassalagem. Christian, um servo podia ser vassalo de um senhor feudal? Não. Conforme eu disse para vocês, essa relação de sucerania e vassalagem é única e exclusiva entre nobres, entre senhores feudais, nobres que têm grandes porções de terra e nobres que não têm nenhuma porção de terra. Beleza? E aí, no quadrado em cima, na página 16, ele conclui falando o seguinte, que uma das características da Idade Média era o enorme poder da Igreja Católica. Ela era a instituição mais poderosa da Idade Média, interferindo diretamente em assuntos políticos e na vida das pessoas. Todas as pessoas eram obrigadas a serem católicas e a frequentarem e seguirem os rituais da Igreja Católica. E quem não fizesse isso, Christian? Quem não fizesse isso poderia pagar caro, correndo o risco de ser preso e até mesmo morto se acusado de heresia. Existia um tribunal de justiça da Inquisição, um tribunal que era específico da Igreja, que tinha poder de prender, julgar e condenar os que fossem acusados de serem hereges, ou seja, de não seguirem à risca os dogmas católicos. Geralmente esses condenados eram queimados vivos em uma fogueira em praça pública, justamente como forma de quê? Como forma de exemplo. Então aquelas pessoas que não seguiam os dogmas da Igreja Católica, automaticamente eram perseguidas, presas, julgadas e condenadas muitas das vezes à morte nesse tribunal da Inquisição. Por isso que esse período, conforme eu já falei lá no início da nossa aula, ele é chamado de Idade das Trevas,
Por quê? Porque, conforme eu disse a vocês, a Igreja Católica vai governar com mãos de ferro o território europeu. Se o indivíduo não seguisse os dogmas católicos, a doutrina da Igreja Católica, ele podia ser condenado à morte. Beleza? Bom, com isso a gente então encerra essa parte da matéria. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, sabem onde me encontrar. Grande abraço, tchau!